Olá, meu irmão, minha irmã, graça e paz em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Nós estamos aqui para estarmos estudando o capítulo 6 do nosso livro Estudo sobre o Batismo com o Espírito Santo. Esse aqui é um livro que traz um estudo indutivo a respeito do batismo com o Espírito Santo. O que significa indutivo? Ele vai te induzindo, te caminhando, te levando a você ir descobrindo as verdades contidas em cada capítulo. Ou seja, você vai através da Bíblia, através aqui de um plano, de um propósito que a nossa editora NASA Livros ela colocou para você. Ou seja, você vai tendo que abrir a Bíblia, você vai tendo que ter contato com a Bíblia e conhecendo mais a palavra do Senhor. E vai, através de cada referência bíblica, entendendo o que cada capítulo quer trazer para você. O capítulo número 6, que nós vamos falar hoje, ele fala, o título é Andando no Espírito Santo. E tem como o versículo base aqui, que ele coloca para memorização, Romanos 8,4, a parte B do versículo, que diz assim: não andamos segundo a carne, mas sim segundo o Espírito. Sabe, irmãos, deixa eu falar algo para vocês. Eu acho interessante que, se você quiser memorizar, decorar o versículo, você assim o faça, se assim o quiser. Mas muito mais importante do que memorizar ou do que estar decorando um versículo é estar vivendo a Bíblia, né? E eu vou até trazer como introdução dessa aula uma vez uma experiência que eu tive na igreja. Eu estava no início de ministério e eu devia ter mais ou menos, aproximadamente uns 5 anos de ministério. Isso já se passaram então 20 anos. Eu era um jovenzinho, eu ainda sou, né, jovem, bonitão, e aí eu era um jovenzinho, começando o ministério. Me lembro que meus filhos eram pequenos, a Isabela tinha pouco tempo de idade, ou talvez nem tinha nascido ainda, Felipe pequenininho. E aí, então, o que acontece é que estava num culto, nessa época, eu era pastor auxiliar. Eu fiquei por 2 anos como pastor auxiliar e depois, daí para frente, como pastor titular. E eu me lembro que estava no culto e naquela época era muito interessante, eu era pastor auxiliar na igreja do Taquaral e nós não sentávamos mais naquela época em cima da plataforma, os pastores. Eu estava sentado no meio do povo. Eu sempre gostei muito de sentar no meio do povo, nunca gostei desse negócio de ficar sentado lá na plataforma, não gosto disso. Bom, eu estava sentado no meio do povo, bem no meio ali da galera, né? E bem à frente de mim havia uma pessoa que estava entrando ali naquela igreja, pelo menos a primeira vez, e ele estava na minha frente, e ele estava visivelmente alcoolizado. Não estava bêbado, ele estava alcoolizado. Dava para sentir o bafo da cachaça, o bafo da onça. E aí então ele sentado na minha frente, e eu estava com a Elaine do meu lado. E o pastor estava pregando, o pastor daquela noite, e ele estava defendendo a decoreba de versículos, a memorização de versículos. Nunca mais me esqueci disso. E aí o pastor quis dar uma chamada na igreja, falando que ninguém mais sabia nada, e os versículos, aqueles versículos ou as passagens são as mais tradicionais,
que as pessoas não conheciam mais, que havia um problema de identidade cristã. E aí ele falou, quer ver, vou dar um exemplo aqui. Vamos ver quem que sabe recitar, decora o Salmo 23. Aquele senhor que estava na minha frente deu um salto e disse, na verdade, passou-se um tempinho. Esse detalhe é bom ser contado. Passou-se alguns segundos e ninguém se levantou. E o pastor, ele pela segunda vez, viram? Ninguém sabe. Aí sim, aquele senhor, visivelmente alcoolizado, deu um salto, ficou em pé e disse, eu sei, pastor, eu sei. E ele recitou, com aquele bafo de cachaça, o Salmo 23 inteiro. Né? Eu achei até que ele fosse conhecer o Salmo 51. Mas ele recitou, né, o Salmo 23 inteiro. E aquilo foi um ensinamento de Deus para nós. Para todos, eu acredito. Porque não adianta a pessoa ter a Bíblia inteira decorada. O que nos importa é vivê-la, né? E ali então a gente via aquele homem que era um desviado, né? Mas ele conhecia alguns versículos memorizados. Eu uso isso como introdução exatamente porque o capítulo 6, ele fala de andar no Espírito. Que agora, nós que não estamos mais na carne, ou seja, não é mais a carne que é o centro da atividade da nossa vida. Porque você sabe que nós somos formados por corpo, alma e espírito. Mas o que pode direcionar a nossa vida ou são as paixões da carne ou são as coisas do espírito. E como nós estamos aqui buscando ou somos pessoas inteiramente santificadas, ou seja, batizadas com o Espírito Santo, e estamos procurando isso, é importante que entendamos o que essa aula hoje está dizendo. Que nós não andamos mais segundo a carne, ou seja, não são mais as paixões pecaminosas ou as paixões da carne que direcionam a nossa vida, as nossas decisões, os nossos pensamentos. Mas a centralidade da vida, da atividade da vida, está nas coisas do Espírito de Deus. É exatamente isso que nós vamos estudar hoje. Porque quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor, uma nova vida se inicia. E a velha criatura, a velha natureza, ela precisa ser crucificada com as suas paixões e os seus pecados. E agora, então, nós não vivemos. Aqui, a palavra aqui está dizendo nessa versão, não andamos segundo a carne, mas andamos ou vivemos segundo o Espírito Santo. Então, é uma vida completamente dependente do Espírito Santo. E como viver isso? É o que você vai descobrir respondendo as questões dessa aula. Mas eu quero aqui falar para você o que significa essa palavra andar, do versículo 4 do capítulo 8 de Romanos. O que significa no original? Essa palavra no original grego é peripatel. E peripatel é uma palavra muito interessante. Ela tem aqui pelo menos 6 traduções possíveis para ela. A primeira é caminhar, ou seja, nós não caminhamos mais segundo a carne, mas caminhamos segundo o Espírito. Caminhar, andar pelo caminho. O caminho é Jesus Cristo, ou seja, nós não andamos mais, não caminhamos mais com Jesus, agora com Jesus, segundo a carne, mas sim segundo o Espírito. É como os discípulos no caminho de Emaús. Eles iam discutindo as coisas, mas eles estavam caminhando com Jesus,
mas com um entendimento humano das coisas. E ali então nós começamos a entender porque Jesus, ele paripatel com eles, ele caminha junto, certo? E ele fala, como vocês são tardios para entender as Escrituras. Ou seja, agora nós, no nosso caminho, nós vamos segundo o Espírito nos leva, e não segundo a humanidade, a sociedade nos leva, o pecado nos leva, ok? Uma segunda tradução possível para peripatel é fazer o próprio caminho ou progredir, fazendo bom uso das oportunidades. Então, agora, nós não caminhamos mais segundo a carne, mas nós progredimos e fazemos bom uso das oportunidades no Espírito. Ou seja, por exemplo, uma discussão em família, na carne, sai briga. Mas no espírito se aproveita uma boa oportunidade para mostrar o caráter de um cristão, o verdadeiro caráter de um cristão. Né? Outra tradução possível para peripatel é viver. Viver. Nós não vivemos mais segundo a carne, mas vivemos segundo o Espírito. Ou seja, a nossa vida, ela não tem como fonte a carne, mas tem como fonte o Espírito. Outra tradução possível é regular a própria vida. Ou seja, a nossa vida não é mais regulada pela carne, mas é regulada pelo Espírito, entendendo como uma regulagem. Você não vai se lembrar, talvez, se for mais jovem, se for aí do século XXI ou do final do século XX, e não como eu, de meados do século XX, nascido, que nós tínhamos na televisão um aparelhinho chamado UHF. Eita, UHF! E a gente então ligava a televisão e a gente tinha que sintonizar os canais pelo UHF. E o UHF tinha dois botõezinhos. Um que você sintonizava o canal e achava o canal, e o outro que chamava sintonia fina. E aí você ia naquele botãozinho para lá, para cá, para lá, para cá, para deixar o som e a imagem da televisão o menos pior possível. Né? Ou melhor dizendo, o melhor possível. Né? Então, peripatel é isso, é nós estarmos regulando finamente as nossas vidas. Nós já sintonizamos a nossa vida em Jesus. E agora nós precisamos ir dando alguns ajustes finos, ok? Outra, a penúltima possível tradução para peripatel é conduzir-se a si mesmo, comportar-se. Né? Ou seja, nós que não nos comportamos mais segundo a carne, mas nos comportamos segundo o Espírito. Ou seja, uma questão de estar testemunhando, de vivendo, das pessoas tirarem uma leitura de nós, de olhar para nós e não ver uma pessoa carnal, mas olhar para nós e ver uma pessoa boa. Né? Estevão, por exemplo, era uma pessoa boa. As pessoas olhavam e viam uma feição de anjo em Estevão. Né? Porque a leitura que ele trazia, né, era na sua vida, porque ele se comportava segundo o Espírito. Então não via um demônio nele, mas via um anjo. Né? Isso que é também peripatel. E por fim, associado a isso, é conduzir-se pela vida, que é diferente de comportar-se, né? Que comportar-se você pode se comportar dependendo do local ou do momento. Peripatel, ele quer dizer comportar-se pela vida, em toda e qualquer situação ou lugar. Né? Você se conduz, né? Se comporta, não segundo a carne, mas segundo o Espírito Santo. Né? Lhe concede que assim você o faça. Muito bem. Então aqui eu entendo que a gente está progredindo bastante nesse nosso estudo a respeito do Espírito Santo.
Nós estamos caminhando para o fim já, porque são 8 capítulos e aqui nós terminamos o capítulo 6, né? E nós estamos, então, parece que caminhando bem. Eu tenho conversado com algumas pessoas que têm participado deste estudo, têm feito este estudo e têm me dado um feedback muito positivo, que estão gostando deste estudo. Eu espero que para você esteja sendo bom, mesmo que lhe pareça cansativo, né? Você ter que responder aqui 15, 14 perguntas e depois ainda tem aqui testemunhos bonitos, né, a serem lidos. Faça, caminhe mais essa milha, vai ser bom para você, né? Esforça-te, persevera aí no conhecimento, porque a palavra de Deus diz que o povo perece por falta de conhecimento, né? Mas quando nós prosseguimos em conhecer e conhecer a Deus, nós caminhamos para a vida. E você pode ter certeza que você está investindo em você mesmo. Muito bem, que Deus te abençoe. Eu espero que tenha sido boa essa introdução dessa aula. Agora, as grandes riquezas, você vai achá-las, descobri-las, estudando a sua Bíblia. Deus te abençoe, em nome de Jesus.